ocasião da festividade de São Filipe e São Tiago, mostra esse diálogo entre Jesus e Filipe, né? Quem foi Filipe? Se você lê o Evangelho todos os dias, você vai ver que Filipe é aquele apóstolo de sexta-feira passada, quando Jesus disse, vendo a multidão que se aproximava, Jesus disse: olha, vamos comprar pão para dar comida ao povo. E Filipe disse assim: nem 200 denários daria para comprar pão para tanta gente, né? Então André, o irmão de Simão Pedro, vai dizer: tem um menininho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Então Filipe foi esse que perguntou, ou melhor, que exclamou, que disse: nem 200 moedas de prata daria para dar alimento a tanta gente. E Jesus faz aquela multiplicação dos pães que a gente conhece e alimenta, como ele diz, 5.000 homens, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, por essa ocasião da festa desse apóstolo e também do apóstolo São Tiago, é esse evangelho de hoje. E esse diálogo de Jesus com São Filipe vem nos ensinar muito nessa noite, porque às vezes a gente pensa que a nossa oração é somente, na linguagem gramatical vai dizer um monólogo, né? Monólogo, se eu não me engano, é essa expressão que diz que só uma pessoa fala, só um fala. Então muitas vezes quando a gente vai orar, a gente pensa que é só a gente que deve falar. Então a gente chega e começa a falar dos nossos problemas, a gente começa a pedir, e não faz silêncio nenhum. Então dificilmente a gente escuta a Deus. A gente precisa aprender a fazer silêncio na oração para ouvir Deus. E a Léxio Divina, quando a igreja coloca todos os dias 3 leituras, né? Porque o Salmo também está contido aí uma leitura. Quando a igreja coloca 3 leituras todos os dias para a gente católico meditar, é porque a gente precisa ouvir de Deus através desses textos bíblicos que nos fala. E também, lendo esses textos, fazer silêncio, meditar, procurar compreender o que é que Deus está querendo nos falar por meio dessa palavra, por meio desse versículo, desse texto bíblico. Isso a igreja chama de Léxio Divina, ou seja, a leitura orante da Sagrada Escritura. Por exemplo, o Salmo de hoje, 118. A gente cantou até aí, né? Ela rezou, Salmo 18. A gente ouviu, a gente respondeu, né? Até eu atropelei ali o finalzinho da última coisa, da última resposta. Mas a pergunta que fica é: a gente compreendeu o que o Salmo diz? O que é que o Salmo 18 estava dizendo? O Salmo 18 estava nos ensinando, o salmista Davi, ele estava nos ensinando que Deus é revelado na sua obra, na obra que ele criou. Ele vai dizer: olha, não é nem discurso nem palavra. O dia revela para o dia, ou proclama para o dia essa boa notícia, e a noite para a noite essa boa notícia. Qual foi a resposta? Quem lembra? A tua glória, Senhor, ressoa, se espalha por toda a terra. Então, a obra criada e o teu som ressoa e se espalha por toda a terra. Mas que som é esse? Qual é o som de Deus? Veja o Salmo, o que é que o Salmo vai dizer. Ele vai dizer que não é nem discurso e nem palavra. Não é nem discurso e nem palavra, ou seja, não é eu, não é Gilvan, não é Lido que está falando alguma coisa a respeito da glória de Deus, a respeito de quem é Deus. Ele diz que a obra da criação revela Deus, manifesta Deus. Se você chegar em casa agora e pegar o catecismo da igreja, você vai ver o número 27 do catecismo. Vai dizer que o homem é capaz de Deus.
pela razão que ele é dotado, que Deus criou a gente com razão. Como a gente tem razão, a gente olha as obras criadas e a gente compreende, somente olhando a criação, que existe um Deus. Tem muita gente que diz assim: ah, é tudo obra do acaso, né? Isso é obra do acaso, ninguém criou nada. O tempo, bilhões, a gente vê na televisão direto, né? Tal animal viveu bilhões e bilhões e bilhões de anos, e nesses bilhões e bilhões de anos as coisas foram surgindo, né? Os animais, as plantas. Não, a gente sabe que não. O Salmo vem dizer para nós exatamente isso: a tua voz, Senhor, ressoa sobre a terra. E o catecismo diz que se a gente olha para as obras de Deus, a obra da criação, a gente consegue compreender nitidamente que não tem como eu olhar para Gilvan, ver Gilvan, um homem que é dotado com tantos e tantos órgãos, com um cérebro perfeito, magnífico, um homem que tem um aparelho respiratório, que tem um aparelho circulatório, um aparelho digestivo, isso tudinho ordenado por Deus de uma maneira espetacular, e que se não tiver um ou outro que não funcione bem, já começa a acontecer problema. E isso tudo é organizado por Deus, criado por Deus e funciona direitinho. Você imagina o coração da gente bombeia o sangue para o corpo todinho. Se parar o coração, acabou-se. A gente vê o cérebro da gente, é quem norteia a nossa vida, é quem dirige o corpo. E é por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja, porque é Ele que conduz a igreja. Ou seja, porque São Paulo estava usando aquela expressão, dizendo, aquela expressão da época, da medicina da época, dizendo: olha, a cabeça que é Jesus, cabeça do corpo que é a igreja, é a cabeça que conduz o corpo, que direciona o corpo. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu só faço porque o meu cérebro permite. Quando alguém tem morte cerebral, o que é que se diz? Acabou-se. Então, quando a gente vê as obras de Deus, que é tudo perfeita, é impossível a gente não compreender que existe um arquiteto inteligentíssimo que projetou tudo isso. Veja, por exemplo, a Lua. Olhe para a Lua. Os estudiosos descobriram que se a Lua tivesse alguns quilômetros mais perto da Terra, a maré ia ter uma força devastadora, o mar ia ficar com aquelas ondas gigantes o tempo todo batendo na costa. Se tivesse alguns quilômetros mais longe, os mares seriam secos, uma imensidão de areia sem água, porque a maré ia estar seca lá longe. Falando uma linguagem aqui mais simples, você olha para os planetas, né? Está lá o Sol no centro, os planetas giram ao redor do Sol. Estava passando na televisão agora 2 planetas que se alinharam, né? Se alinharam assim, quando a gente olha para ele, mas um estava aqui, o outro estava lá atrás, né? Só que como eles vão circulando, aí se aproximaram, aí ficou alinhado, né? Mas esses planetas, cada um tem a sua órbita, cada um gira ali em torno do Sol. A Terra, por exemplo, gira em torno do Sol e gira em torno dela mesmo. Santo Agostinho vai dizer assim: se por um acaso Deus cochilasse por 1/1000 de segundo, tudo deixaria de existir. O Sol, entre aspas, né, a gente diz que é o Sol, né? O Sol se levanta de manhã e se põe à tarde. E o salmista vai dizer: ninguém pode fugir do seu ocaso, da sua luz. Quem fez tudo isso? A gente bebe água, se não beber água o rim para. Quem fez tudo isso? Então, as obras da criação revela Deus. Revela Deus. Revela que existe um Deus. Então, quando a gente for rezar, a gente precisa fazer isso aqui. Jesus, um pouquinho antes do Evangelho, a gente começou no versículo 6, mas um pouquinho antes, Jesus começa falando com os apóstolos e dizendo: olha, não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim, né? Aí depois ele vai e diz que ele vai para junto do Pai. Ele diz: eu vou para junto do Pai, e vocês sabem o caminho.
Aí é quando Filipe vai e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E Jesus diz: como tu não sabe? Vocês conhecem o caminho? Não, nós não conhecemos o caminho. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele diz: então mostra o Pai para a gente, que isso basta. Aí Jesus vai e diz: como assim, Filipe? Há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Mas Filipe não estava querendo ver Jesus, Filipe estava querendo ver quem? O Pai. Filipe estava querendo conhecer o Pai. Aí Jesus diz: mas há tanto tempo que eu estou contigo e vocês não me conhecem. E aí? Aí a gente começa a entender a Santíssima Trindade já aqui. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Mas Jesus vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque é três pessoas, mas é um só Deus. Não são três deuses, é um só Deus, num mistério maravilhoso que a gente não vai entender nunca, só quando a gente chegar lá. Se a gente chegar, e eu creio que a gente vai chegar. E Jesus disse: vocês, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Não era Jesus e o Pai, não era a mesma pessoa, porque senão a gente não ia ver no batismo. Quando Jesus foi batizado, o que é que acontece? Para a gente entender um pouquinho isso, o que é que acontece? Quando Jesus é batizado, aí vem o Espírito Santo e repousa sobre ele. E depois, no céu se escuta uma voz que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu prazer, toda a minha alegria. Escutai o que ele diz. Lá na transfiguração, na transfiguração também vai ter uma revelação da Santíssima Trindade. Jesus se transfigura, glorioso. Aí depois diz que veio uma nuvem e encobriu Jesus e os apóstolos, e também ali Moisés e Elias. E depois se ouviu a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, ouvi o que ele diz. Então a gente precisa, meus irmãos, a hora já está bem avançada, a gente precisa aprender a fazer esse diálogo com o Senhor. Não é simplesmente falar. Eu não posso somente falar. Eu tenho que aprender a escutar. Olha, vou dizer uma coisa aqui. Às vezes quando a gente vai ensinar, aí as pessoas que estão escutando, às vezes as pessoas são tão cheias de bilíngue, Aí a gente fica até às vezes com receio de falar, porque quando a gente fala, as pessoas entendem logo mal. Mas veja só, a recitação do texto é maravilhosa. Eu rezo, hoje acabei de rezar o terceiro. Eu rezo o rosário todo dia. 20 mistérios. São 4 terços, dá 20 mistérios. Mas só que a gente não pode ficar somente na recitação do texto, porque senão a gente não consegue entrar nessa oração, podemos dizer, pessoal, íntima com Jesus. A gente precisa parar para ouvir Jesus. A recitação do texto como eu disse, é importantíssima. A gente medita toda a vida de Jesus e os instantes finais da igreja que entra no céu, ali representada pela pessoa de Maria. Porque a gente vai ver primeiro mistério, a anunciação do Senhor, do anjo a Nossa Senhora. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Terceiro mistério, nascimento de Jesus. Quarto mistério, a apresentação no templo, purificação de Nossa Senhora. Quinto mistério, Jesus, a perda e o encontro do menino Jesus. Sexto mistério, batismo de Jesus. Já sai da infância e entra para a vida adulta. Batismo de Jesus. Sétimo mistério, Jesus realiza seu primeiro milagre transformando água em vinho. Oitavo mistério, Jesus anuncia o Evangelho, anuncia a boa notícia, convidando a conversão. Nono mistério, a transfiguração do Senhor, Jesus revelando a sua glória aos apóstolos. Décimo mistério, Jesus realizando a transubstanciação, a instituição da Eucaristia. 11º mistério, aí a vida de Jesus na agonia. A agonia de Jesus. 12º mistério,
Jesus é preso e flagelado. 13º mistério, coroação de espinho. 14º mistério, Jesus toma a cruz e sobe o Calvário. 15º mistério, Jesus é morto na cruz. Aí a gente entra na vida gloriosa de Jesus. 16º mistério, Jesus ressuscitado. 17º mistério, Jesus sobe ao céu. 18º mistério, Jesus envia o Espírito Santo. 19º mistério, a Assunção de Nossa Senhora, sendo ali um sinal de que a igreja toda um dia vai subir também, como ela foi levada aos céus. E 9º mistério, 20º mistério, Nossa Senhora sendo coroada no céu. E o apóstolo São Paulo vai dizer que todos nós, um dia no céu, receberemos a coroação, a coroa da justiça, a coroa do reino. Aí Denis, por que tu está dizendo isso? Volta a dizer, isso tudo é importante, a gente medita a vida de Jesus inteirinha. E não caia nessa de dizer que, às vezes, os protestantes dizem, esse negócio que está resistindo, o texto de Ave Maria, Ave Maria. Aí você vai dizer, olha, aqui é o evangelho do analfabeto. Se não souber ler, mas se memorizar, sabe a vida de Jesus todinha. E medita de verdade. Agora, porém, a gente precisa ter também essa oração pessoal. Rezei meu texto com toda a devoção. São Luís Guion Maria de Montfort, ele vai dizer assim, olha, aquele devoto piedoso da Santíssima Virgem Maria, se ele rezar uma Ave Maria por dia, bem rezada, com piedade, ele diz, no final da morte, Nossa Senhora o visitará e não deixará ele se perder. Uma Ave Maria. Mas também ele vai dizer assim, se um falso devoto de Nossa Senhora rezar uma enfiada de texto, eu não rezo só o rosário, eu rezo 4 rosários por dia, 5 rosários por dia. Ele diz, se rezar de todo jeito, não adianta, vai se perder do mesmo jeito, porque a gente precisa colocar a nossa vida no que a gente está fazendo. O que é que eu quero dizer com isso? A recitação do texto é importantíssima. Eu disse a Mélis, quantas vezes eu consegui ir para a capela no mês de maio, eu irei, porque graças a Deus, quando Laudinete estava cantando a música, diz assim, ela ouve o nosso silêncio e escuta a nossa oração, Aí eu me lembrei ali daquela questão da minha filha, que eu pedi ali em silêncio a Nossa Senhora e eu fui atendido. Mas o que eu quero dizer com isso saia um pouquinho do texto. Não deixe de rezar, reze o seu texto e quando você terminar o seu texto, pegue 5 minutos ou 10 minutos e feche os seus olhos diante de Jesus e em silêncio, peça a Ele no seu coração, Senhor, fala comigo, venha ao meu coração, venha ao meu espírito, venha aqui na minha alma, Senhor, e me ajuda a entender as coisas que Tu queres para mim. Porque se não fosse esse diálogo de Filipe com Jesus, a gente não ia saber essa maravilha que Jesus nos ensina hoje, que Ele e o Pai são pessoas distintas, diferentes uma da outra, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, um só Deus em 3 pessoas. E a gente pode rezar, viu, com a Bíblia. Você, a chamada Lexio Divina, você reza com a Bíblia. Você lê aqui, por exemplo, no versículo 6, quando ele diz assim, Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 6. Você pega esse versículo, lê ele, guarda no seu coração e você começa a rezar com ele, dizendo assim, um exemplo, Você vai e diz assim, Senhor, quantas vezes, Senhor, eu andei por tantos caminhos diferentes, caminhos que não me levavam a Ti, caminho que não me levavam aos céus. Eu quero te pedir, Senhor, revela ao meu coração, traz ao meu coração essa certeza, essa convicção, essa fé teologal de que Tu és o verdadeiro caminho e eu não vou querer outro, Senhor. Eu vou ficar contigo, eu vou andar contigo, onde Tu botar Teus pés eu vou botar o meu. E aí você vai rezando com isso. Aí você vai e aproveita e diz, eu sei, Senhor, que Tu és o caminho, por isso revela para mim a verdade, porque Tu também é verdade. Eu não quero estar no erro, Senhor. Se eu estou no erro, se eu estou na superstição, se eu fico procurando, sei lá, descobrir o futuro, se eu fico procurando conhecer as coisas que eu não deveria conhecer, se eu fico
Se eu vivo no engano, se eu engano alguém, me revela, Senhor, me ensina a viver na verdade. E aí você vai rezando e também silenciando, e Deus vai colocar no seu coração. Eu garanto que se você pedir para Ele revelar a verdade, Ele vai mostrar a você onde tem alguma coisa de mentira na sua vida. Ele mostra. Você vai sentir no fundo do seu coração, lá no mais profundo, você vai sentir. Você vai dizer assim: epa, eu menti aqui, eu enganei alguém, eu falei alguma coisa de alguém que não era verdade. E o Senhor vai moldando o coração da gente, porque Ele vai nos ensinando através desse diálogo que a gente tem com Ele. E isso é importante ser feito. Agora, se você não fizer isso com sinceridade, você não vai conseguir nada, você vai ficar do mesmo jeito. Tem que ser com sinceridade, com amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o